Galera, beleza? Aqui é o professor Michel de Biologia, mais uma vez, com uma aulinha de genética mendeliana para vocês. Vamos discutir agora um caso que não foi percebido por Mendel em seus estudos iniciais. Um caso que se encaixa na genética mendeliana, mas foge aos parâmetros básicos da lei mendeliana. Mendel, em seus experimentos com ervilhas de cheiro, visualizou que os fatores ou genes eram encontrados aos pares no indivíduo e que se separavam, se segregavam na formação dos gametas. Mas ele evidenciou a presença de apenas dois fatores ou genes possíveis, que eram chamados de genes alelos. Então você tinha o Vzão para cor amarela e o Vzinho para cor verde das ervilhas, o Rrão para textura lisa, o Rrinho para textura rugosa. Apenas duas variedades eram conhecidas em seus experimentos iniciais. Com o tempo, vimos casos onde podíamos encontrar 2, 3, 4, 5, 6, N genes possíveis, N genes alelos para uma determinada característica na população. Mas um indivíduo, o princípio mendeliano ainda está valendo, só podia ter dois dentre esses vários genes. Por quê? Por causa da primeira lei. Porque ele recebia um gene de origem paterna e um gene de origem materna, apresentando assim um par dentre os vários genes possíveis. Chamamos esse caso de alelos múltiplos ou polialelia, polivários. Genes alelos são genes possíveis para a determinação de uma característica que se localizam na mesma posição, no mesmo locus, em cromossomos homólogos. Se eu tenho alelos múltiplos, estou me referindo a quê? Ao estudo de vários N genes possíveis para a determinação de um fenótipo. Alguns autores falam, tem que ter 3 pelo menos, porque 2 é o caso mais comum, um sendo dominante e outro recessivo. Então você teria que ter 3, 4, 5, mais do que 3 alelos agora, mais do que 3 genes possíveis. Beleza. Opa, perdão aqui, determinação de um fenótipo, não fenótipos. Assassinando o português. Mas espera aí, o que nós não podemos esquecer? Um indivíduo, ele poderá ter todos esses alelos? Não. Um indivíduo poderá ter apenas 2, um par dentre os vários possíveis. A primeira lei de Mendel está valendo. Então vamos deixar aqui, sendo que cada indivíduo pode apresentar um par destes genes. Ou seja, obedece à primeira lei. Nós vamos ver vários casos de alelos múltiplos. O caso mais famoso, a gente vai ver em outra aula, é o sistema sanguíneo ABO, onde nós temos 3 genes possíveis para a determinação do tipo sanguíneo. O isão A, o isão B e o izinho. Existem 3, mas o indivíduo só pode ter 2 dentre esses. Vamos ver um outro exemplo agora, mais didático inicialmente. Nós vamos ver um caso de 4 genes possíveis para a determinação do padrão da pelagem nos coelhos. Então, para o padrão da distribuição agora dos pelos, da coloração dos pelos em coelhos. Então, nós teremos aqui 4 genes possíveis. 4 genes alelos para a determinação agora
deste padrão de pelagem. Ora, como serão, mais só um instantinho, fora de prumo, quais serão esses genes? Como iremos representá-los? Não podemos usar simplesmente uma letra maiúscula e outra minúscula. Então aqui é muito comum usarmos índices com letras ou números às vezes. Então nós vamos encontrar 4 possíveis padrões. Se o coelho é homogeneamente escuro, ele terá o alelo cesão manifestando. Esse determina a pelagem chamada de selvagem ou agouti. É homogeneamente escuro. Se o indivíduo tiver a maior parte do corpo escura, mas as extremidades claras, ele é conhecido como padrão chinchila e tem a manifestação do gene que tem Czinho e índice CH. Cuidado, não estou falando do roedor chamado popularmente chinchila. Estou falando de coelhos que têm um padrão com a maior parte do corpo escura e com as extremidades do corpo, ponta da pata, ponta da cauda, ponta das orelhas, clara. Esse é o padrão chinchila. Nós podemos ter indivíduos com o contrário, uma parte do corpo clara com as extremidades escuras. Esse indivíduo é chamado de Himalaia ou Himalaio e tem a manifestação do gene Czinho e índice H. E, finalmente, o indivíduo pode ser homogeneamente claro, branquinho, branquinho, branquinho. Ele será chamado de albino. E aí ele tem o alelo se manifestando, Czinho índice A, ou simplesmente representamos o Czinho. Toma cuidado, porque às vezes você se acostuma a usar uma letra. Aí o seu professor agora sempre usou Czinho. Nada contra. Aí chega no vestibular, segunda fase, o exercício dissertativo tem Czinho A. Você tem que usar o que o exercício te fornece. Ou o corretor da prova pode descontar porque você não usou corretamente os dados enunciados. Cuidado com isso. Então aqui, nome que nós temos para a pelagem, o padrão de pelagem, perdão, determinado por cada um desses alelos. Cesão determina a pelagem agouti ou selvagem. Czinho índice H determina o padrão chinchila, maior parte do corpo escuro com extremidades claras. Czinho índice H determina o padrão Himalaia ou Himalaio, maior parte do corpo claro com extremidades escuras. E Czinho A ou simplesmente Czinho, albino. 4 genes, mas um coelho poderá ter esses 4? Não, um coelho poderá ter apenas 2 dentre esses 4. Espera aí, mas se o indivíduo for homozigoto, tiver genes iguais, Czão, claro que ele vai ser agouti. Se ele for Czinho H, claro que ele vai ser Himalaio. Mas e quando ele for heterozigoto? Quem vai se manifestar em dose única? Quem vai agir como dominante? Então, quando observamos agora, vamos pegar aqui mais uma página para continuarmos nossa lógica. Quando nós pegamos agora, tirar aqui a imagenzinha para cá, e vamos avaliar entre os 4 genes possíveis quem vai se manifestar, nós estabelecemos um padrão de dominância entre os alelos, uma ordem de dominância. Entre os genes. E qual seria essa ordem de dominância? Quando realizamos cruzamentos entre esses coelhos, observamos que sempre que um dos parentais, ou entre indivíduos puros, né? Sempre que a gente começa esse experimento de genética, tem que ser com aquilo que você conhece. Você tem que ter certeza dos genes que os indivíduos apresentam para começar o experimento. Fazendo o cruzamento entre indivíduos puros, sempre que se cruzavam indivíduos puros agouti, selvagens, com qualquer um dos outros tipos, sempre nascia 100% agouti. Então, o gene
Czão seria relativamente de maior dominância entre os demais. Sempre que está presente, ele se manifesta. O gene para chinchila vem em segundo lugar. E quando você cruza chinchila puro com agute, dá todo mundo agute. Mas quando você cruza chinchila puro com himalaio puro ou com albino puro, sempre vai dar chinchila. Ou seja, o gene Czinho C, gene Czinho, índice CH, viria em segundo lugar na sequência. O indivíduo himalaio puro não manifesta descendentes himalaios quando cruzado com chinchila puro e com agute puro. Mas quando você cruza com albino puro, só dá himalaio. Então, himalaio seria o próximo aqui na sequência. Czinho, índice H. E, finalmente, o albino seria o de maior recessividade entre os demais. Você só tem indivíduos albinos nascendo quando você cruza os albinos puros entre si. Você cruzar albino puro com qualquer outro puro, nunca vai nascer albino. Então, teríamos esta sequência que poderia ser esquematizada nesta ordem. Czão, dominante sobre Czinho CH, que é dominante sobre Czinho H, dominante sobre Czinho A. Agute, dominante sobre chinchila, dominante sobre malaio, dominante sobre albino. Para isso ficar mais claro, vamos esquematizar aqui os possíveis fenótipos que temos e os possíveis genótipos para o padrão da pelagem. Ora, o que nós teríamos aqui? Entre os indivíduos agute, chinchila, himalaio e albino, quais seriam os genótipos possíveis para cada um desses padrões de pelagem? A gente consegue agora evidenciar e exemplificar bem para vocês como seriam os possíveis coelhos, padrões de pelagem para os coelhos aqui encontrados. Pois bem, organizando aqui, o que nós teríamos? Quais são os 4 padrões possíveis para a pelagem? Nós temos indivíduo podendo ser agute ou selvagem, homogeneamente escuro. Nós podemos ter o indivíduo chinchila, padrão chinchila, uma parte do corpo escuro e extremidades claras. Padrão himalaia ou himalaio, uma parte do corpo claro com extremidades escuras. E o indivíduo homogeneamente claro. Quais seriam os genótipos possíveis? Obedecendo a primeira lei de Mendel, onde cada indivíduo tem um par de genes alelos, que um veio do pai e o outro veio da mãe. O indivíduo agute tem que ter Czão. Ele pode ser homozigoto, Czão. Mas o Czão sempre se manifesta por ser o de maior dominância. Então ele pode ser Czão, Czinho CH, agute heterozigoto para chinchila. Vai manifestar o padrão agute. Ele pode ser agute heterozigoto para himalaio, Czão, Czinho H, ou agute heterozigoto para albino, Czão, Czinho A. Para ser chinchila, ele tem que ser homozigoto Czinho CH, Czinho CH. É uma possibilidade. E heterozigoto? Não pode ter o gene para agute, porque se tiver o gene para agute aqui, Czão, ele manifesta. Para manifestar o chinchila, ele pode ser heterozigoto para himalaio ou heterozigoto para albino. Himalaio não pode ter o gene do agute nem o gene do chinchila. Ele pode ser homozigoto, Czinho H, ou heterozigoto para albino, Czinho H, Czinho A. Olha a pegadinha, se o enunciado chega para você e fala,
Eu tenho indivíduo himalaio heterozigoto. Ah, mas himalaio heterozigoto para quê? Só pode ser para albino. É o único que ele consegue agora manifestar em dose única. Indivíduo albino, só tem uma possibilidade. Czinho A, Czinho A. Vocês estão vendo? Temos 4 genes possíveis, mas os indivíduos só podem apresentar 2 entre os 4 possíveis. É assim que nós organizamos um caso de polialelia, um caso de alelos múltiplos. Nós vamos voltar a ver na aula de sistemas sanguíneos. Tudo bem? Obrigado pela atenção, meus queridos. Espero que tenha sido útil a aula para vocês. Um abraço para todos e até mais.